Saudações, investidores. Bitcoin agora cotada a $41.100. Bitcoin que continua rompendo para cima e passou daquela resistência chata dos 40 e dos 40.700. Hoje, meu principal objetivo vai ser fazer uma atualização desse price action, te mostrando o que eu espero para as próximas horas e dias, comentando um pouco da minha estratégia de longo e de curto prazo. Bem-vindos a Investidor Moderno. Investidores, antes de começar, já peço aqui para você deixar nos comentários a altcoin que você quer que seja analisada no vídeo de amanhã, tá? Hoje, nosso objetivo vai ser começar falando do Bitcoin no 4 horas e a partir daí a gente vai falar um pouco de estratégia de longo e depois de curto prazo, né? Afinal, muitas vezes o curto prazo aponta para uma queda, mas mesmo assim a gente está acumulando Bitcoin. Eu quero discutir um pouquinho sobre isso com vocês. Além disso, eu também quero falar do curto prazo, te mostrando zonas de resistência e suportes importantes, não só da análise técnica, mas principalmente da análise de sentimento. Afinal, onde as instituições estão tentando segurar o mercado e o que está acontecendo nesse rompimento para cima que está interessante, beleza? Então vamos lá. Antes de começar, não esquece aí de deixar o seu like, se inscrever caso não seja inscrito e ativar o sininho, tá? O YouTube não está notificando praticamente ninguém, então deixa o sininho que vale a pena para você acompanhar os nossos vídeos. Se não, antes de meio-dia, antes de 9 horas tem vídeo aqui. Vamos lá, investidores. Hoje no 4 horas a gente vai simplesmente relembrar o fato que sim, o Bitcoin tem um suporte importante, mas a gente não pode esquecer que caso esse suporte seja rompido, a gente vai continuar uma tendência de baixa no longo prazo. A gente estaria rompendo um padrão de continuação aqui. Porém, enquanto o preço se mantiver acima dessa nossa região aqui, entre os 38 e 37 mil dólares, eu não vejo grandes problemas aqui para o Bitcoin, tá? Então a gente só realmente corre o risco de ter uma queda muito feia se a gente romper essas zonas. Porque se romper essas zonas, a gente não vai ter suporte no curto prazo. Como vocês podem ver aqui, no médio prazo, como vocês podem ver aqui no VPVR. Então toma cuidado com essa zona, tá bom? Antes disso, na minha visão, é sim zona de acumulação, tá? Mas é importante a gente entender em qual tempo gráfico a gente está fazendo essas acumulações. Porque pode até parecer um pouco confuso, né? Como que, um sentimento mostrando um long short ratio de 3. Análise técnica apontando que o preço vai continuar caindo. Por que que a gente começa a se expor? Por que que a gente começa a comprar mesmo assim? Para começar, que análise de sentimento, análise técnica não prevê o futuro. Então a gente não tem certeza que o preço vai continuar caindo, né? E a gente precisa entender o tempo gráfico que a gente está fazendo a nossa análise. Quando a gente faz compras de exposição, a gente está olhando para um diário, a gente está olhando para indicadores, como por exemplo aqui pegando o ano todo, a amostragem do ano inteiro. Então, até que ponto eu pegar todos os dados do ano aqui, esse dado dessa última quedinha do último dia vai impactar nessa minha tomada de decisão? Até quando um long short ratio em 3 impede eu de comprar, por exemplo, num extremo medo? E aqui tem uma coisa importante, né? Normalmente, os fundos e os topos do mercado não vão se apresentar para você e falar assim, olha, me compra, é a oportunidade do século para você vender o Bitcoin no melhor local possível, para você comprar no melhor local possível. Normalmente, esses momentos são momentos arriscados. Por quê? Porque se as pessoas estão comprando ali, você concorda que o risco é alto, mas o potencial retorno também é. Então, quando você compra o Bitcoin em extremo medo, a tendência provavelmente vai ser de baixa, né? Igual a gente está tendo nos últimos dias. E você está arriscando mais. Então, você corre o risco no bom sentido, né? Você corre o risco da oportunidade de você encontrar um fundo. Então é por isso que a gente faz compras muitas vezes pensando no longo prazo, com suportes no diário, em extremo medo, meio que não levando tanto em consideração os dados do long short ratio naquele dia, correto? Porque se eu esperar para comprar o Bitcoin com tudo lindo, eu vou comprar ele nos 47, 48, no mínimo nos 45. Como eu sei que no longo prazo é bom eu acumular em momentos de extremo medo, eu acumulo, mesmo eu tendo no curto prazo uma situação não tão confortável. É claro que essa situação não tão confortável faz eu pesar menos a minha mão. Então eu não chego e coloco 50% do meu capital em Bitcoin, igual a gente teve aí nos últimos dias, extremo medo. Por quê? Porque o sentimento de curto prazo estava apontando mais queda. Mas a gente tem que se expor nesses momentos.
Porque são esses momentos de extremo risco que também geram as melhores oportunidades de retornos extremos, tá bom? Lembra, tudo no mercado é uma relação risco-retorno, tá? É muito importante a gente lembrar disso. Não ache que todo topo e todo fundo vai ser óbvio. Não é assim que funciona, beleza? Então, continuamos com a estratégia. No longo prazo, a gente se expõe quando o mercado está em medo, principalmente em extremo medo, mas a gente não fecha os olhos para o curto prazo, e é justamente por isso que na primeira parte do vídeo eu falo muito do longo prazo, e depois eu começo a falar do curto prazo, né? O que a gente está fazendo no dia, o que os indicadores de sentimento ditam para a gente no dia, beleza? Então, eu acho que a grande sacada é você unir o longo prazo para você saber os momentos bons de compra e você usar o curto prazo para ir fazendo ajustes na sua posição. Então, vamos supor que você se expôs 10% nesse fundo. O preço começa a subir, liquidar muita gente para cima, você vai diminuindo a sua exposição, colocando dinheiro no bolso. Bom, então você usa o longo prazo para saber os momentos de acumular e distribuir nesse longo prazo, e você usa o curto prazo para calibrar isso aí, ou obviamente para fazer trades a favor da tendência, correto? Então, continuando aqui, né, a gente sabe que a gente está nesse suporte, a gente tem que segurar acima dos 38, 37. Se perder, ferrou. No 1 hora, a gente pode ver que o preço deu uma respirada boa, tá bom? É uma respirada aqui interessante. A gente está testando a região aqui de 0,5 de Fibonacci nesse momento, quase testou 0,618. É uma zona de resistência, tá bom? Principalmente se a gente volta aqui um pouquinho, ó, tem uma zona um pouco complicada próxima dos 42, né? É justamente essa zona aqui que eu estou mais de olho para continuar as minhas distribuições no Bitcoin, entre os 42 e os 44 mil dólares, tá bom? Por quê? Porque vai bater aqui, vai voltar? Eu não sei. Mas o que eu sei é que nesse momento a tendência ainda é de baixa e a gente continua com alguns indicadores de sentimento denotando risco. Por exemplo, o nosso long short ratio, apesar de ter melhorado, a gente vai falar sobre isso, acima de 2, indicadores como a dominância próximo das mínimas aí das últimas semanas. Ou seja, se começar a voltar aqui, por que eu vou abraçar essas compras que eu fiz nesses fundos aqui e não largar? Eu vou largar sim, tá? Eu vou largar colocando dinheiro no bolso. E aí, pô, e se o Bitcoin for para a lua? E se o Bitcoin começar a subir aqui e romper tudo? Aí você precisa ter uma estratégia para pegar esse rompimento. Para mim é muito claro aqui nesse momento. Isso pode mudar, né, de acordo com os dias. Por isso que eu gravo 2 vezes aqui para vocês. Os indicadores de sentimento são bem dinâmicos, né? Se a gente rompe esses 44 aqui para mim, a gente reverte a tendência de baixa no 4 horas, que é uma tendência extremamente importante. A gente rompe essas linhas de tendência aqui e a gente assume uma tendência de alta. Então, minha visão no momento, para resumir, distribuição, a partir desses 40.700 eu já comecei a fazer algumas distribuições, tá? Eu provavelmente vou vender até aqui esses 44 mil dólares. Se a gente passar dos 44 mil dólares, eu vou entrar num long a favor da tendência de alta do Bitcoin aqui, correto? Então, repara que, independentemente do que aconteça, eu já tenho um plano de jogo, né? Então, ó, se continuar com sentimento ruim, eu vou vendendo aos poucos e vou esperar a confirmação da reversão da tendência, pela análise técnica e pela análise de sentimento. Se reverter, eu vou pegar o bonde para cima também. Então eu não fico naquela, ai, vou vender tudo agora, eu vou comprar tudo agora, ai, ferrou, o Bitcoin tá subindo sem mim, ai, o Bitcoin tá caindo, eu comprei errado. Não é assim, né? A gente vai se expondo de acordo com essa estratégia, tá? Então, por exemplo, a gente comentou sobre isso. Quanto mais o preço caiu aqui, obviamente eu fui ficando mais exposto. Por quê? Porque o extremo medo estava batendo mais, a gente estava chegando mais próximo de um suporte, ou seja, uma relação risco-retorno melhor. Então, quanto mais caía aqui, mais exposto eu ficava. Mas quando o preço começa a subir, a gente vende um pouquinho. Então agora eu estou bem menos exposto do que eu estava nesses fundos. Por quê? Porque eu já coloquei lucro no bolso. Se o preço continuar subindo, eu não vou ficar chateado que eu vendi parte dos bitcoins antes do momento ideal. Não. Eu vou entender que eu ainda tenho para continuar vendendo, porque assim é a minha estratégia. Se passar dos 44 e eu vender tudo e ele for embora, não importa. Por quê? Porque eu estou seguindo a minha estratégia. E, realmente, se você for parar para pensar, no mercado financeiro, no trading, nos investimentos, na minha visão, não existe sorte, tá bom? Eu sempre falo, quem acerta por sorte vai errar por azar. Então o que você precisa é de consistência. E para fazer essa consistência, uma coisa que eu sempre gosto de fazer, antes de fazer a análise aqui para vocês, antes de começar meu dia, é falar, beleza, o Bitcoin pode ir para qualquer lugar. O que eu vou fazer se ele for para cá? E o que eu vou fazer se ele for para o outro lado? Eu penso na minha cabeça as possibilidades.
Dessa maneira, quando elas acontecem, eu sigo o meu plano, que é, no momento, ir vendendo aos poucos o Bitcoin até um rompimento dos 44 que confirmaria a reversão da tendência. A partir daqui, eu acreditaria que a maior probabilidade é o Bitcoin começar a subir forte e a partir daí eu vou tentar entrar no bonde. Se der meus gatilhos de entrada, eu vou entrar. Se não der, não tem problema, porque eu estou seguindo a minha estratégia e eu sei que ela dá certo no longo prazo. E melhor do que isso, ela me deixa confortável. Então, eu nunca fico angustiado, falando, porra, comprei Bitcoin demais, ele tá caindo. Ou, nossa, vendi e ele tá subindo. Isso não existe quando você tem uma estratégia, tá bom? Claro que quando o preço cai 30% em 4 dias, a gente se expõe muito, fica um pouco preocupado. Isso aí é do ser humano, tá? E é por isso que a estratégia serve, para tirar um pouco dessa nossa preocupação, para tirar um pouco da subjetividade, para a gente tomar decisões eficientes, pautadas nos dados e nas métricas que a gente determinou. Se a gente não tem isso, a gente fica doido no mercado, né? Aí você não sabe se é para acumular, se é para vender. Cara, não sou eu que vou te falar, tá? Eu tô te passando a minha estratégia. Você tem que criar a sua. Enquanto você ficar pulando aí de vídeo para vídeo, vendo cada um falando uma coisa, cada um falando uma estratégia, um falando de $200 mil, outro falando de perigo, não vai dar certo. Você precisa encaixar a estratégia no que funciona para você, né? Por exemplo, quando eu falei um pouco de diversificação, muita gente não gostou falando, ah, não, mas isso é porque você tem muito capital, tem pouco capital, tem que colocar tudo em cripto. Cara, pode ser, né? Quando eu comecei em cripto, lá em 2016, eu basicamente coloquei praticamente tudo lá. Por quê? Porque eu precisava de ter um ganho exponencial dos meus investimentos. Eu não tinha dinheiro, então eu não tinha como, do nada, vou colocar 5% em cripto aqui e os outros 95% em renda fixa. Não rola. Você precisa entender o seu perfil, né? E o que o seu capital tem no momento e o que você quer atingir, tá? Então, não é errado você colocar 100% em cripto. Eu acho que seria errado se você perder, se o cripto começar a cair muito, se tiver um bear market, você perder 80% do seu capital e você não conseguir dormir. Aí é errado. Naquela época, em 2016, se o Bitcoin fosse a zero, que a probabilidade de acontecer era muito maior do que hoje é quase nula, eu ia falar, perdi meu dinheiro, faz parte, vamos para outra. Pô, eu era novo, né? Tinha aí meus 20 anos de idade e basicamente tinha tempo para trabalhar, para construir, mas vai falar isso com uma pessoa que está colocando as economias todas no Bitcoin. Não dá. Uma pessoa assim tem que diversificar. Então, não existe o certinho no mercado. Existe o seu perfil como investidor, o quanto de risco você pode aturar, quanto de capital você tem e o que você quer ter daqui a 5, 10 anos, tá bom? Então, vamos parar de achar que existe fórmula mágica no mercado e que existe um que está falando certo, outro que está falando errado. Não é isso, né? O que a gente precisa fazer é buscar o máximo de informação para criar a estratégia que deixa a gente dormir tranquilo à noite. A minha estratégia é assim, em momentos de extremo medo eu estou comprando, mas eu não fico sentado nessa compra para sempre. Porque senão, eu já vi ao longo do tempo que meu preço médio fica muito ruim e eu fico desconfortável. Então o que eu faço? O preço vai subindo, eu vou vendendo, colocando dinheiro no bolso, melhorando o meu preço médio. Deu pra sacar? Continuando, né, falando um pouco agora sobre suportes, eu vejo que a gente teve esse rompimento aqui, foi um rompimento bacana. Se a gente traçar esse nosso Fibonacci aqui, a gente vai ver que o preço, inclusive, voltou, né, para testar depois do vídeo de hoje mais cedo, foi ali nos 40.400, 40.300. Mas agora a gente tem esse Fibonacci aqui. Eu vejo que a partir dos 40.800 é zona de suporte, tá bom? E é uma zona para, pô, não comprei nada em Bitcoin, quero ter uma exposição. Cara, é uma potencial buy zone aqui, essa região, tá? Entre os 40.800 e os 40 mil dólares. Mas toma cuidado com essa região aqui dos 39.400 e tal. O fundo, né? Pô, se a gente perder o fundo aqui, é simplesmente padrão de continuação da tendência, tá? Eu, particularmente, não vou fazer compras aqui. Por quê? Porque eu ainda estou um pouco exposto. Então, eu não quero começar a comprar aqui piorando o meu preço médio, né? Mas se você quiser ter certa exposição ao Bitcoin, eu tenho uma potencial buy zone aqui, só toma cuidado. Eu estoparia aqui, igual eu vou estopar, dependendo de como for o rompimento, parte da minha exposição se a gente perder aqui embaixo. Beleza? Outro ponto importante que a gente pode destacar, obviamente, é a análise de sentimento. Na análise de sentimento, a gente pode ver que a gente tem alguns pontos positivos, tá? Primeiro, o nosso long short ratio está despencando. Isso é muito bom.
tá? Isso aqui é um rompimento confirmado para cima, pelo long short ratio. Mas tem uma coisa aqui que tá me deixando um pouco preocupado com esse rompimento. Quem tá mais tempo no canal já deve ter visto, até porque eu marquei aqui. A gente tem um Open Interest caindo no rompimento para cima, o que não é muito bom. Apesar de ter subido aqui 2.000 bitcoins, caiu muito mais no rompimento para cima, o que não é algo positivo. E a gente também teve muita compra a mercado e muita liquidação. Vocês sabem, compra a mercado e liquidação a gente está vendendo, tá? Não necessariamente shortando, ainda não shortei o Bitcoin, quem sabe acima dos 42, se ele chegar lá. Mas a gente não teria, por exemplo, um breakout pro aqui, né? Por quê? Porque a gente não tem aumento do Open Interest para confirmar essa pernada de alta, tá bom? Então, eu particularmente não vou fazer esse trade. Poderia ser um trade sim, comprando ali na retração, mas a gente não tem pela nossa estratégia de breakout pro, então eu não o farei, beleza? Outro ponto aqui que é uma preocupaçãozinha é o CVD aumentando, beleza? Então, o que eu vejo aqui? Eu vejo que, na verdade, o único indicador que tá legal é o long short ratio. É um indicador muito poderoso, mas para mim isso aqui não credencia a gente a reverter a tendência de baixa ainda, tá? Eu acho que a gente ainda vai precisar demonstrar mais força, vai precisar ver um Open Interest chegando aqui e vamos precisar ver mais instituição com interesse em comprar o Bitcoin agora. Porque nesse momento aqui, ó, a gente pode ver que a gente tem uma predominância de venda até essa região dos 42, mas repara que pô, a gente deu uma corrigida agora dos 41.600 até os 41.100 e já tem aqui, ó, no 1%, um equilíbrio, né? Tá mudando aqui, mudou agora, 140 contra 154. Então tá bem equilibrado isso aqui. No 2,5 a gente tem uma predominância vendedora, tá? Então a gente vê as instituições claramente tentando segurar o preço até os 42 e também tentando segurar até os 40.400, tá bom? Zonas importantes das instituições aqui. Tranquilo? Investidores, então é isso, tá? Para fazer um resumo do Bitcoin, lembrem-se, em extremo medo nós estamos comprando e quando a gente chega aqui e fala, pô, tá muito arriscado, não quer dizer que eu vou vender tudo no fundo, não quer dizer, igual alguns acharam ali no último vídeo, não, quer dizer que eu não vou chegar e dar win, tá? E olhando para o curto prazo, a nossa estratégia é ir distribuindo, provavelmente vou ter exposição até esses 44 mil dólares ali, e esperar. Se romper essa região, o potencial rompimento para a gente apostar a favor da tendência de alta como traders. Se o preço começar a cair agora, pode ser uma oportunidade de compra na retração que eu tracei ali para quem não está exposto. Como a minha estratégia não permite e eu já estou exposto, eu não vou entrar nesse trade, beleza? Tomaria cuidado com os 39 mil dólares, obviamente, e com os 40.400. O rompimento dos 42 pode ser algo extremamente positivo. Beleza, investidores? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e a gente se vê amanhã antes das 8 no meu Instagram e antes de meio-dia no canal. Forte abraço e até lá. Não esquece de deixar a out aqui.